Capítulo 16 O fim dos tempos e o novo regime. A implantação do novo regime. O volta de Cristo. O Cavaleiro Rei dos Reis. O clímax do novo regime. O fim dos tempos atuais. O novo mundo, a nova Jerusalém. Neste capítulo, as visões e vozes dos Espíritos revelam detalhes importantes da implantação do novo sistema espiritualista do terceiro milênio, que simboliza o retorno de Cristo e da sua Santa Igreja. A implantação do novo regime. Este período refere-se ao tempo após a Batalha do Armagedon, quando então o capitalismo já foi erradicado da Terra e a nova Igreja de Cristo foi implantada na forma de um novo regime de vida. Vamos à narração do grande profeta. 19:1-3 E depois do julgamento e da queda da grande prostituta, Babilônia, o grande regime materialista, ouvi a voz de uma grande multidão, dos que vivem no novo regime, e davam graças e exaltavam o nome de Deus pela vitória sobre a grande Babilônia, velho sistema, que havia corrompido a todos e causado muitos sofrimentos e agora não existe mais. O fumo dela sobe para todo o sempre. 19:4-5 E os espíritos celestiais, anciãos e os animais, também deram graças a Deus. Uma voz dizia que o reino está vigorando e por isso, pequenos e grandes devem reverenciar a Deus, a inteligência suprema. 19:6-7 E ouviu uma voz como de muita gente, como uma grande multidão, os do novo regime, e falou que o Deus Todo-Poderoso reina sobre todos e que devemos dar glórias a Deus, porque chegou a hora do casamento de Jesus, bodas do Cordeiro, com a nova igreja, porque a esposa está pronta, o novo regime instalado. A esposa aprontou-se significa que a humanidade que compõe a Igreja de Cristo já está pronta para as bodas, união, do Cordeiro, para a nova Jerusalém que logo virá. O casamento de Jesus com sua nova Igreja. 19:8-9 E foi dado ao povo, salvos no novo regime, que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, que simboliza a santidade, e foi-me dito: bem-aventurados aos chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ao regime de Cristo. Na profecia acima, os adeptos do novo regime purificar-se-ão, se vestirão de linho fino, e participarão da ceia das bodas do Cordeiro no novo mundo. 19:10 E lancei-me, o profeta, aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: não faças tal, sou igual a ti teus irmãos. Adore a Deus porque eu sou apenas o representante de Jesus para divulgar o espírito desta profecia. A promessa de Jesus é o sentido da profecia. Nesta mensagem está patente que a promessa de Jesus de uma vida eterna está inteiramente ligada à existência desse período de grande iluminação espiritual que durará até a consagração total na Nova Jerusalém, conforme o sentido dessa profecia. A volta de Cristo, o Cavaleiro Rei dos Reis. Interessante observar-se que a Guerra do Armagedon foi anteriormente profetizada, no capítulo 13 deste livro, e que agora será reapresentada com novos e interessantes símbolos, mas que oferecem a mesma interpretação. Isto atesta a nossa certeza da correta e fiel interpretação dos símbolos místicos. Igualmente, o regime do terceiro milênio, capítulo 9, agora reaparece simbolizado por um poderoso cavaleiro, Jesus, que derrota a besta e o falso profeta.
Jesus, evidentemente, representa o líder e a inspiração do novo regime, e a besta simboliza o materialismo, o sistema de vida que será derrotado na batalha do Armagedon, e o falso profeta simboliza a falsa ciência materialista que igualmente será derrotada. Nota-se que no futuro a ciência perderá seu símbolo inicial, a besta que subiu da terra, e ganhará a denominação de o falso profeta. Isto atesta que nesta época a ciência estará dividida em dois setores: a ciência materialista, o falso profeta, e a ciência mística simbolizada pela árvore da vida e pela fonte de águas da vida, conhecimentos que serão desvendados durante o santo regime do terceiro milênio. Retornamos às profecias. 19, 11, 13 Vejo um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e luta com justiça. Sobre sua cabeça vários diademas, Igreja de Cristo instalada em todo o mundo, e o nome do novo regime, que ainda é incógnito, só ele sabe. E vestido de veste salpicada de sangue, seu nome é a Palavra de Deus. O cavaleiro representa Jesus, o chefe do regime do terceiro milênio, o novo regime ora profetizado. Essa é uma indicação para reconhecer se um novo regime deve ser inconfundível, fiel e exato, verdadeiro, a proposta de Cristo. Qualquer outra proposta de vida que não atenda a estes preceitos não deve ser reconhecida como regime aqui profetizado. Outro detalhe: o nome ou tipo de regime é incógnito, desconhecido de todos, em nada semelhante aos atuais. Portanto, não confundir o novo regime com qualquer outro sistema moderno, comunista, socialista, etc. 19, 14, 16 E o cavaleiro, líder do novo regime, era seguido por muitos povos, os exércitos, do regime puro e espiritualista, vestidos de linho. E da boca do cavaleiro, da pregação de Jesus, saía uma aguda espada, para ferir as nações adversárias. Tais nações, depois de convertidas, serão regidas por um sistema duro, vara de ferro. O cavaleiro é aquele que vai julgar as pessoas, pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus. E na coxa e nas vestes está escrito: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Nota-se no simbolismo acima uma espada na boca do cavaleiro, significando a divulgação da palavra de Cristo, que será usada como arma na luta contra os adversários do espiritualismo cristão. O título Rei dos Reis confere a Jesus e seu regime o poder de governar todas as nações do mundo, ou seja, o rei que vai governar todos os outros reis do mundo. 19, 17, 21 Vi um anjo convidar as aves de rapina para comer os restos mortais do antigo sistema, pois dele nada deve sobrar. E vi a grande batalha do Armagedon. O materialismo, a besta e as nações capitalistas, batalhando contra o cavaleiro e seu exército, os do novo sistema espiritualista. E o materialismo, a besta, foi derrotado e com ele a ciência materialista, o falso profeta, que fazia grandes prodígios, que enganara as nações com seu produto, os sinais da besta, dinheiro, etc. Foram castigados e aniquilados, lançados no lago de fogo. Temos aí o final trágico e melancólico do materialismo, eliminado pelo cristianismo dos últimos tempos. Também a falsa ciência que criou o capitalismo e seus símbolos, moeda, padrão monetário, etc., foi eliminada. O clímax do novo regime.
No 20º capítulo do seu fabuloso livro Apocalipse, São João narra o episódio da prisão de Satanás por um longo tempo, 1000 anos, significando o afastamento das tentações ao materialismo, o que possibilitará grandes avanços espirituais ao povo cristão. 21:3 Um anjo desceu do céu e tinha o poder de acorrentar e prender, a chave do abismo, a inspiração do materialismo, diabo, Satanás, e lançou-o acorrentado no ostracismo, abismo, por longo tempo, 1000 anos, quando então retornará, será solto, por algum tempo. Podemos prever que neste tempo futuro de 1000 anos haverá grande evolução tanto material, ciência avançada, quanto espiritual, poderes místicos evoluídos, que possibilitarão a ressuscitação dos mortos, conforme confirma a profecia. 24:6 E viu o novo regime em franco desenvolvimento, tronos, e seus líderes, os que sentaram-se nos tronos, com alto poder místico capaz de selecionar, julgar, espíritos para a primeira ressurreição, onde somente os evoluídos, os degolados pelo testamento de Jesus, ou pela palavra de Deus, os que não seguiram os rituais do capitalismo, serão ressuscitados, e governarão o regime de Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E aquele que for ressuscitado será santo e bem-aventurado e terá a vida eterna, não sofrerá a segunda morte, e será sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com ele por 1000 anos. Está aí o novo regime do terceiro milênio. Seus líderes serão salvos ou evoluídos, ressuscitados neste período chamado de primeira ressurreição, porque a segunda será no julgamento final. Eles governarão um novo regime por 1000 anos quando então muitos, ou todos os cristãos, reencarnarão e serão conduzidos por eles à elevação espiritual. Serão realmente impressionantes os avanços que a humanidade alcançará durante o regime do terceiro milênio. É muito difícil precisar os fatos reais que estes símbolos representam, porque trata-se de uma evolução inimaginável para os nossos dias. Mas vamos tentar. A duração do regime será de muitos séculos. Centenas de anos de progresso onde a ciência aliada ao espiritualismo fará prodígios espetaculares. Pode-se então imaginar que a comunicação entre vivos e mortos, kardecismo, será coisa corriqueira, será comprovada científica e tecnologicamente. Após esta conquista, não será difícil imaginar o avanço natural nesta área, quando os próprios desencarnados cooperarão nas pesquisas. O avanço da ciência também nos permite prever que a biogenética poderá ser capaz de criar corpos humanos a partir do plasma espiritual ou algo semelhante, o que permitirá cientificamente a ressurreição dos mortos. A partir desses avanços todos os espíritos conscientes, evoluídos, poderão ser ressuscitados e ganharão corpos imunes às doenças e de vida eterna. Algo realmente maravilhoso. O mais interessante é que esses ressuscitados serão os governantes do novo regime. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Portanto, esses serão os líderes do novo regime e orientarão os não ressuscitados a atingir a perfeição. Isto nos faculta prever que a morte não será mais temida e que o conceito de família será radicalmente alterado. E desta época em diante muitas pessoas não mais nascerão como hoje, do ato sexual, mas, sim, da ressurreição direta. Isto confirma que Cristo veio, ou virá, para nos salvar da herança do pecado original. Então teremos duas classes distintas de pessoas:
Os ressuscitados então o sinônimo de evoluídos e os comuns. E fica assim evidenciado que a missão de Cristo na Terra foi de proporcionar a todos a possibilidade de aperfeiçoamento espiritual através de várias vidas terrenas, reencarnações, com o fito de atingir um nível mínimo para participar desse regime prometido. É necessário que isto aconteça para tornar possível o novo mundo, a nova Jerusalém, onde todos os sobreviventes terão vida eterna e não participarão da segunda morte, da morte espiritual. O fim dos tempos atuais. Os versículos seguintes mostram a grande transformação que acontecerá depois dos 1000 anos do novo regime, quando teremos um novo conceito de céu e terra. As potestades do céu e da terra serão abaladas. Será o tempo do novo mundo. 27:8 Depois de muitos séculos de existência do novo regime, a tentação, diabo, convencerá muitas nações com novas ideias materialistas a derrubar o regime de Cristo. Forças do passado, Gog, guerreiro bíblico, unirá milhares para combater o novo regime e implantar um outro sistema, Magog, materialista. Gog, segundo o profeta Ezequiel capítulo 38, foi o chefe do exército da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, nações do reino Magog. Segundo Ezequiel, Gog está predestinado a voltar no fim dos tempos para combater os fiéis. Simboliza, portanto, uma luta entre os ressuscitados contra os homens comuns, com sentido de homens do passado, reencarnados. O novo sistema, Magog, cujo líder, Gog, convencerá muitas nações a combater os do novo regime e dominará por pouco tempo. O profeta narrou assim: 29:10 Surgiram de todos os cantos da terra e cercaram as comunidades cristãs e o regime de Cristo, cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E a tentação, o diabo, foi eliminada como fora o materialismo, besta, e a ciência materialista, falso profeta, anteriormente. O profeta não dá maiores detalhes deste episódio que mudará o planeta Terra, se uma guerra real ou uma transformação ainda maior no contexto de vida espiritual. Devemos levar em conta que isto acontecerá daqui a dezenas de séculos e não podemos imaginar hoje com precisão o sentido desta profecia. Porém, nada nos impede de deduzir que daí em diante mudará totalmente o conceito de céu e terra, como veremos. Talvez represente mesmo uma guerra entre os ressuscitados, evoluídos, e os homens comuns, que não conseguiram progresso espiritual devido ao apego às coisas materiais. O novo sistema aqui chamado de Magog imperará por pouco tempo conforme afirma a profecia acima, confirmando a versão que demos ao versículo 11 do capítulo 11, que estipula um tempo de 3 dias e meio. Isto significa que os espiritualistas serão subjugados aos materialistas por pouco tempo, quando então estes serão extintos. O novo mundo, a nova Jerusalém. Nos versículos seguintes o profeta mostra um novo universo espiritual, o terceiro universo de Deus. 11:12 E vi o novo panorama do universo de Deus. Vi Deus sentado em seu trono, e os símbolos do céu, anjos e anciãos, e da terra, mar de vidro e o pátio, desapareceram porque o céu e a terra estão juntos, no mesmo plano espiritual e material. E vi os mortos que foram julgados segundo suas obras. Observe, inicialmente, as transformações havidas no universo espiritual de Deus transformado pela segunda vez.
Achamos muito importante este detalhe, pois representa o progresso da humanidade dentro do contexto espiritual. A recente visão do profeta mostra um universo bem diferente dos dois citados anteriormente, agora sem os 4 animais, sem os anciãos, etc. Simboliza a fusão do material com o espiritual, do céu com a terra, o novo mundo, a nova Jerusalém. Essa visão comprova o novo esquema, sem terra e céu como havia antes. Presentes os do novo regime e os outros foram julgados conforme suas obras. Isso comprova que os que viveram no novo regime cristão puderam aperfeiçoar-se e estão nesse panorama isento de julgamento. Pode significar um aperfeiçoamento máximo do espiritualismo, a ponto de fundir-se a vida material e espiritual. Este será o apogeu da humanidade, onde os evoluídos não mais morrerão, pois a ciência, agora espiritualista, desenvolveu-se a ponto de manter a vida indefinidamente. 20, 13, 15 E os espíritos foram julgados segundo suas obras. A morte e o túmulo agora deixam de existir. E os espíritos não encontrados no livro da vida foram destruídos. Temos a visão do julgamento final, quando da grande transformação do mundo, onde tudo será mudado. A evolução espiritual chegará ao ponto de permitir a convivência dos que vivem na Terra com os espíritos, isto é, uma comunicação entre ambos, uma interação entre os dois mundos, hoje separados pela ignorância.